Solicitamos aos participantes que ocupem seus lugares. Sejam todos bem-vindos ao seminário Articulação Interinstitucional como Ferramenta para a Recuperação de Ativos, uma realização da Escola da AGU, Centro de Altos Estudos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em Minas Gerais, Controladoria Geral da União, Receita Federal, Centro de Estudos da AGE, Celso Barro Filho, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Secretaria do Estado de Fazenda, com o apoio da AFENG, ANAF, UNACOM, UNAUNI. Lembramos da importância de manterem seus telefones celulares no modo silencioso ou desligado. Para compor a mesa de abertura, convidamos doutora Mônica Ellen Pinto Bezerra Tinarelli, coordenadora do Centro de Altos Estudos da Procuradoria da Fazenda Nacional em Minas Gerais. O coordenador da Escola da AGU, Dr. Rodrigo Araújo Ribeiro. Superintendente da CGU, Dr. Breno Cerqueira. Representando o Dr. Onofre Batista, diretor do Centro de Estudos Celso Barbe Filho, convidamos o advogado-geral adjunto do Estado de Minas Gerais, Dr. Luciano Neves de Souza. O superintendente de fiscalização da Receita Estadual de Minas Gerais, Dr. Carlos Renato Machado. A chefe substituta do Escritório de Pesquisa e Investigação da 6ª Região Fiscal, convidamos a auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, Cláudia Issa Monterani. E o secretário do TCU Minas Gerais, Dr. Leonardo Felipe Ferreira. Com a palavra, Dr. Rodrigo. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir a licença para que nós escutemos aí o hino nacional.
a todos. Em nome do diretor nacional da Escola da Advocacia Geral da União, Dr. Danilo Barbosa de Santana, eu gostaria de cumprimentar todos os meus colegas de mesa, que são organizadores desse evento, a Dr. Luciano, que é da GE, está representando o Dr. Onofre, que é o diretor do centro, diretor Celso Barba Filho, do diretor do Centro de Estudos, Dr. Leonardo, o secretário do TCU, também é um dos organizadores, doutora Cláudia, editora fiscal da Receita Federal, doutora Mônica, a diretora do Centro de Altos Estudos da Procuradoria da Fazenda Nacional, doutor Carlos, superintendente da Receita Federal, e o doutor Breno, da CGU. Na verdade, a gente tem outros colaboradores que eu gostaria de fazer constar aqui, que não estão presentes, mas que organizaram esse evento que se trata dessa relação interinstitucional para a recuperação de ativos. No caso, eu gostaria de citar aqui o TRF1, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a Polícia Federal, a Controladoria Geral do Estado e a PGM, que é a Procuradoria Geral do Município. E, na verdade, a gente fez esse mesmo evento ano passado e contou com menos colaboradores. Então, esse ano, a gente teve o privilégio de contar com estas instituições nesse evento, e que é tão precioso para nós. O nosso público-alvo, com certeza, foram todos vocês que estão aqui, todos os servidores e membros, representantes dessas instituições. Então, eu só tenho que agradecer, e espero que no próximo ano a gente consiga fazer da mesma forma esse mesmo evento que trata aí dessas questões tão preciosas para todos nós. Então, sejam todos bem-vindos. Nós temos aí 2 dias de evento. Eu não vou me delongar muito, vou passar a palavra para a doutora Mônica, para ela explicar também como foi nessa nossa, como procedeu essa nossa organização, e que eu tenho certeza que vai, como é que pode dizer, nesses 2 dias de evento, isso aí vai trazer uma grande capacitação para todos nós com esses temas que serão debatidos. Obrigada, Rodrigo. Eu cumprimento a todos, dando um bom dia. Fico feliz de ver esse auditório tão cheio. Vejo que, então, as pessoas compraram a nossa ideia, uma ideia que inicialmente era uma ideia audaciosa, de fazer um evento e juntar tantas instituições públicas que trabalham hoje na busca da recuperação de ativos, no combate à fraude fiscal. E quanto mais gente a gente chamava para participar, abria essa ideia, mais a gente percebia o quanto as pessoas estavam interessadas em dar mais de si, e quanto que essas instituições vão ter a ganhar com essas iniciativas de atuação integrativa. Bem, queria cumprimentar os integrantes da mesa, o Rodrigo já cumprimentei, a Cláudia, da Receita Federal, do SPEI, o Leonardo, do TCU, essa é já a 2ª vez que a gente faz um seminário com o TCU, tem sido bem produtivo, o doutor Luciano, da Advocacia do Estado, o doutor Carlos, do Receita Estadual, e o doutor Breno também, a CGU sempre está presente nas capacitações que a gente tem feito. A gente vem criando uma rede de interação de instituições públicas nos últimos tempos, que vem trazendo muitos aspectos positivos, e eu acho que hoje esse seminário será um exemplo disso. Mas além das pessoas que estão aqui na mesa, como o Rodrigo falou, nós tivemos diversas outras pessoas que participaram, que estão por trás da organização desse evento. Nós temos as associações também a quem nós gostaríamos de agradecer, sem essas pessoas, as pessoas que estão na logística, a Vanusa,
a Silvana, né? A gente não pode esquecer o Cadu. E tudo está funcionando hoje porque essas pessoas, elas tiveram muita boa vontade de fazer com que esse evento acontecesse. Mas eu não vou me delongar mais, eu vou só lembrar de um dos colegas que estava na organização também, que é o Dr. Rodrigo Leite, do Ministério Público Federal, que ontem à noite teve um problema de saúde e teve que se hospitalizar, está se operando hoje, e não poderá participar da primeira mesa de hoje à tarde. E assim, nossas energias positivas para que ele melhore logo e que nós podemos nos reencontrar em outros debates. Ele é uma pessoa muito competente, é um procurador da República que trabalha muito tempo com investigação, inclusive no COAF. Então, é uma pena que ele não possa estar aqui, porque ele teria muito a nos dizer, a nos passar da sua experiência. Vou passar a palavra, então, para o doutor Carlos e seguimos em frente aqui com nossas apresentações. Ok, obrigado. Bom dia. Gostaria de cumprimentar o Rodrigo e a Mônica, em nome dos quais eu cumprimento todos os demais membros da mesa e todos os colaboradores, que a gente sabe a dificuldade que é para organizar um evento extremamente prestigiado, a casa está cheia, e eu queria agradecer muito o convite à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, que é parceira para qualquer iniciativa dessa natureza. Entendo que a atuação integrada do Estado é fundamental para o combate, né, à fraude estruturada, ao crime organizado. Então, a gente fica muito satisfeito quando o Estado, de uma maneira geral, desperta para atuar de forma conjunta. Então, estou muito ansioso pela continuidade do evento. Realmente, a gente vê pela qualidade dos temas selecionados. Então, a gente está aqui, a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, à disposição para entregar essa força-tarefa. Também gostaria de ressaltar que a gente tem uma experiência em termos de UTUCIRA, né, do nosso Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos no âmbito estadual, junto com o Ministério Público, a Advocacia Geral do Estado e as Forças de Segurança. Então, a gente tem uma experiência já de 15 anos com recuperação de bilhões de ativos para o Estado. Então, acho que a gente tem também para contribuir para toda essa discussão, para o aperfeiçoamento dos nossos servidores, para o aperfeiçoamento da legislação, para que a gente possa, de uma maneira integrada, atuar e cada vez ter resultados mais expressivos na defesa do patrimônio público, na defesa do interesse público. Também cumprimentar a todos os aqui presentes, que todos nós tenhamos um excelente seminário. Obrigado. Vou passar aqui para o doutor Breno. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos na mesa e todos presentes e destacar, como a doutora Mônica já mencionou, a articulação entre os órgãos já se faz presente há um certo tempo e se mostrou muito forte na organização desse evento. E muito interessante a maneira como foram enxergadas as possibilidades de articulação para recuperação de ativos. Cada órgão, dentro do seu papel, dentro da sua competência, tem mecanismos e muitas vezes inovações no sentido de recuperação de ativos, no sentido de defesa do patrimônio, e isso foi logo vislumbrado desde o início, quando conversávamos sobre a programação do evento. E ficou rica a programação, ficou interessante, e mais ainda a convicção de que é possível atuarmos cada vez mais forte nesse tema. É um tema que vem se modernizando, temos grandes inovações, e eu espero que esse seminário venha contribuir bastante com o aperfeiçoamento da nossa articulação como instituição e da nossa atuação, principalmente retornando aquilo que muitas vezes temos perdido em função dos desvios. Eu agradeço a todos, em especial aos palestrantes, aos participantes que dirigem instituições, inclusive estão aqui presentes hoje e estão prestigiando muito esse evento e certamente vão trazer as experiências que nós desejamos aqui para o cenário mineiro, para que a gente possa começar a trabalhar mais forte nessa área. Obrigado. Bom dia a todos.
Eu gostaria de cumprimentar meus colegas aqui que acompanham a mesa. Bom dia a todos os participantes. Em nome do Escritório de Pesquisa e Investigação da Receita Federal, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. Mais uma amostra de que o Estado está se movimentando e se integrando para buscar melhores resultados com mais celeridade, e que, em última análise, quem se beneficia desse encontro de elevadíssimo nível é a sociedade. Parabenizo a organização do evento e espero que seja muito proveitoso para todos e que a gente possa, nesses 2 dias, trazer temas e novas ideias e mesmo essa proposta de articulação para melhorar, né, o entrosamento, a troca de informações entre todos os órgãos envolvidos e, de uma maneira geral, isso traz melhores resultados no trabalho de cada um e que a gente possa atuar de forma conjunta, não cada um dentro da sua área de atuação, trabalhando isoladamente. Eu acho que isso não traz o melhor do que é o trabalho em conjunto, do que é a proposta de trocar ideias e debater para que a gente consiga alcançar melhores resultados. Então, agradeço e desejo a todos um bom proveito. Bom dia. Primeiro, saúdo a todos da mesa. Parabenizo a organização. O levantamento breve que eu fiz foram 14 ou 15 entidades envolvidas, isso não é fácil. Aqueles que organizaram e tornaram esse evento possível. Dentro de um contexto que a gente passa de restrição orçamentária, financeira, impossibilidade de novas contratações, né, de servidores, que a gente vai ter que aprender a fazer mais com menos, a articulação institucional é muito importante. Para mim é um caminho sem volta. E a gente não pode esquecer que o crime é organizado. Inclusive, eu estava lendo uma reportagem, inclusive eles detêm plano de gestão de risco e mapeamento de processo. Quer dizer, então o que mais justifica é que os órgãos também se mobilizem, como a doutora Cláudia comentou, foi-se o tempo de cada qual atuar no seu aquário, né, sem essa articulação, e trabalhar com inteligência, com troca de informação para poder fazer a coisa fluir e a gente atender o cidadão, que afinal de contas é quem custeia os órgãos nos quais a gente trabalha e os nossos salários. Sucesso para o evento, parabéns. Eu acho que Minas Gerais tem que protagonizar cada vez mais, até pelo porte, pela relevância do Estado, eventos dessa natureza. Bom dia e sucesso a todos nós. Bom dia a todos. Cumprimentando os colegas de mesa, gostaria de agradecer ao Dr. Rodrigo, a doutora Mônica, mais uma vez a oportunidade de estar aqui pela segunda vez, né? A primeira vez nós participando de um workshop sobre mediação e conciliação, que também é de suma importância para muitas das instituições envolvidas, e agora esse sobre recuperação de ativos, que não engloba só a área tributária, a área de resgate do crédito tributário, do crédito não tributário, mas também da tutela da probidade, dos acordos de leniência e do combate à corrupção, muitas das atividades comuns a todas as instituições envolvidas. E, como disse o Confrado, né, no âmbito do Estado, nós temos a oportunidade de participar do CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, que envolve as polícias, a Advocacia Geral do Estado, o Ministério Público e a Secretaria de Estado de Fazenda. E essa troca dentro deste comitê é espetacular para desenvolver competências, né? Então, tenho certeza que sairemos daqui com boas trocas de informação. A programação ficou espetacular, interessantíssima. E é isso. Gostaria de reiterar e agradecer muito o Dr. Rodrigo e a doutora Mônica por mais uma vez estar aqui na GIU. Obrigado. Bem, antes da gente entrar no próximo painel, eu queria pedir licença. A gente tem aqui, dentro dos nossos convites, dos nossos convidados, né, que vieram nos prestigiar, nós temos aqui os membros, né, da direção central da Advocacia Geral da União,
como eu disse, o doutor Danilo, que é o diretor nacional da escola, o doutor Vinícius Torquetti. Eu queria pedir licença, a gente tem algumas homenagens a fazer aqui, né, também por parte da CGU, o ministro Wagner, que está aqui nos prestigiando também. Eu gostaria de entregar uma placa, né, pelo destacado profissionalismo, pela dedicação, né, e pela busca aí, né, sempre muito sensata e sempre muito firme, né, nos interesses da Advocacia Geral da União. Eu, em primeiro lugar, gostaria de entregar uma placa homenageando aqui o nosso diretor nacional da escola, o doutor Danilo. Também, doutor Danilo, a gente, aqui na escola, nesse trabalho que a gente faz aqui, né, interinstitucional, eu gostaria de entregar também um livro da Advocacia Pública em Juízo, com a participação, né, dos colegas, membros da Advocacia Geral da União, da Advocacia Geral do Estado e da Procuradoria também, da Procuradoria do Município, né, também colaboradores e organizadores desse evento. Também, nessa homenagem, eu gostaria de chamar o Dr. Max para entregar para o Dr. Vinícius Torquetti, em nome da escola, em nome dos membros, né, da Advocacia Geral da União e dos servidores, a placa do nosso livro. Seja bem-vindo e desejo sucesso. Com certeza que sua participação vai obrigar. Desejando boas-vindas aqui ao Dr. Vinícius Torquetti. Dr. Vinícius é mineiro de Belo Horizonte. Ele não gosta de falar que é mineiro para não parecer ostentação, mas é um belo horizontino e está fazendo um trabalho de excelência à frente da PGU. Desde a época em que o ministro André Mendonça foi diretor do DPP, que a recuperação de ativos tem sido uma tônica, então a participação dele aqui só vai abrilhantar ainda mais o evento, e eu desejo muito sucesso a ele e a todos vocês que estão aqui. Muito obrigado. Temos também um homenageado, que é o ministro Wagner. Vou passar a palavra para o Breno. Eu gostaria de chamar aqui para fazer também a entrega da homenagem, representando o nosso presidente da UNACOM, que é o sindicato da CGU. Ele não pôde estar presente no motivo de saúde. Eu gostaria de chamar a Ivana, que também integra a diretoria da UNACOM, para fazer a entrega, e gostaria de convidar o senhor ministro para receber com todo carinho e respeito a nossa homenagem à atuação à frente da CGU. Ministro Wagner. O ministro Wagner, preciso dizer, ele é da carreira da CGU, e gostaria de dizer, ministro, que é muito orgulho, é motivo de orgulho para todos nós servidores da CGU tê-lo à frente e trazendo resultados não só para o órgão, mas também para a sociedade. Em agradecimento também entrego um livro, uma gentileza da Escola da AGU, e agradecemos muito por tê-lo à frente do nosso órgão. Nesse momento, desfaz-se a mesa de abertura, agradecemos a participação das autoridades.
para compor a primeira mesa, cujo tema é Articulação Interinstitucional como ferramenta para a recuperação de ativos, convidamos como presidente de mesa o diretor da Escola da AGU, Dr. Danilo Barbosa de Santana. E os palestrantes, Dr. Wagner de Campos Rosário, ministro da CGU, e Dr. Vinícius Torquete Domingos Rocha, procurador-geral da União. Com a palavra, o presidente da mesa, Dr. Danilo. Bom dia, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fui pego de surpresa aqui com essa homenagem. Agradeço muito aos servidores da escola aqui de Minas Gerais, na pessoa do Rodrigo. Agradeço imensamente aos organizadores. É muito bom ver esse auditório cheio. É sempre um desafio para quem organiza eventos gerenciar a atratividade desses encontros e ver que o esforço de toda a organização gerou uma presença significativa, é bem reconfortante. E eu me sinto muito bem aqui em Belo Horizonte sempre quando eu venho. É uma honra muito grande estar aqui com o ministro Wagner, que já teve a oportunidade no início do ano de estar lá na Escola da AGU em um outro evento que nós organizamos e, enfim, tem uma atuação muito destacada na difícil missão que lhe foi conferida no início do ano. E com meu amigo pessoal, Vinícius, que pessoa que eu admiro muito também e tenho um carinho imenso, parceiro de longa data. Bem, como foi dito aqui na mesa de abertura, é muito importante que as instituições possam reservar tempo para conversarem sobre as suas missões em comum, porque nesse cenário de fato de dificuldade que nós temos, a gente não pode se dar o luxo mais de perder tempo e energia discutindo e muitas vezes brigando por espaço. Nós temos que dividir nossos espaços, somar os nossos esforços para que a gente possa realizar a missão maior, que é a defesa da União, do Brasil, dos ativos, né? E é para isso que a gente está aqui. E eu vou passar a palavra para o ministro Wagner para falar um pouquinho da experiência dele à frente da CGU, nesse período que ele está à frente da instituição, e dar a contribuição dele para a gente aprender um pouco mais sobre a recuperação de ativos. Ministro, o senhor está com a palavra. Eu vou, em primeiro lugar, agradecer ao Danilo, um prazer estar aqui, cumprimentar a todos, cumprimentar o doutor Vinícius. Ontem eu encontrei com o Vinícius no voo para cá e a gente sentou para discutir. O Vinícius, o que a gente vai falar para a gente não falar a mesma coisa, né? Só que o Vinícius já tinha tudo pronto para ele falar. Praticamente eu vim aqui e falei, não vou falar, né? Mas nós fizemos uma divisão aqui. O Vinícius vai iniciar a fala passando uma visão geral da articulação interinstitucional. Assim que ele terminar, fizemos até uma apresentação para mostrar o que é uma articulação interinstitucional. Fizemos a apresentação juntos. Então agora eu peguei toda a apresentação dele e coloquei meus slides lá também. Já mostrar como é que a gente está articulado até na apresentação. E quando o Vinícius terminar, eu entro, que a parte final fica comigo. Eu pedi desculpa ao Danilo para a gente inverter um pouco a ordem. E o Vinícius vai nos representar aí inicialmente. Bom dia a todos. Doutor Danilo, meu amigo. Ministro Wagner, também meu amigo. Eu vou pedir licença para falar em pé, que fica mais fácil para eu acompanhar a apresentação. E já quebrando o protocolo. Não é essa não, hein? Cadê o Silvio? Tem a outra aí, não tem?
Enquanto o Alan coloca a apresentação atualizada minha do ministro Wagner, eu fico muito aliviado dele falar por último que ele vai corrigir todas as bobagens que eu vou falar anteriormente. E como bom mineiro, eu queria fazer uma reclamação, viu, Rodrigo? Esse livro tinha que chegar 1 mês atrás, que eu acabei de comprar ele. Então agora eu estou com 2 exemplares. Eu vou pedir o reembolso. Ok, perfeito. Bom, gente, então, para falar o tema aqui da palestra, a articulação interinstitucional como ferramenta para a recuperação de ativos. Dá para falar muito sobre isso, e é sempre um drama de como que a gente faz isso, quando a gente faz isso, né? Na verdade, a gente faz a todo momento, a toda hora, como a gente está fazendo aqui agora, né? A mesa composta com os representantes dos órgãos aqui, que foi a abertura do evento, já é uma articulação interinstitucional, né? Essa aproximação, esse contato mais próximo, mais direto, é exatamente isso. Então, raramente a gente se dá conta que a gente está fazendo essa atuação aproximada, mas ela é feita a todo momento, a toda hora. E a gente pode falar de atuação interinstitucional como ferramenta de recuperação de ativos em 2 perspectivas. Uma perspectiva da corrupção, né, quando há dolo, e uma perspectiva da recuperação de ativos quando há, na verdade, uma má gestão de recursos. E é importante diferenciar isso porque são medidas diferentes, abordagens diferentes para o problema. O primeiro ponto que a gente vai tratar aqui, a gente vai tratar de corrupção, né? Aqui são todos os tipos que é possível enquadrar uma situação de corrupção. Tráfico de influência, advocacia administrativa, crime da lei de licitações, corrupção ativa, prevaricação. E esse conceito que eu trago aqui é um conceito da transparência internacional muito interessante, que ele é o mais amplo possível. A corrupção é o abuso do poder confiado para a obtenção de ganhos privados. Isso envolve a corrupção entre agentes públicos, entre agente público e agente privado e entre agentes privados. Então, o conceito mais amplo que a gente pode ter de corrupção envolvendo todos esses aspectos está abarcado nesse conceito. E o nosso sistema jurídico ele vem tentando reagir a isso historicamente. Vou fazer um corte aqui a partir da Constituição de 88, a lei de licitações, a lei de improbidade, a lei das estatais, a lei de acesso à informação, a lei de corrupção, as leis penais, as leis eleitorais, as convenções internacionais. Então, o que parece é o seguinte, não é falta de norma, né? As normas estão aí, o que falta talvez seja uma reação do poder público, uma interação maior. E há 3 pontos que a comunidade internacional cobra do país, e o ministro Wagner vai poder expor isso, porque isso é a pauta da CGU também, que são esses 3 aspectos aqui, que a comunidade internacional, a OCDE, a transparência internacional cobra o Brasil como se tivesse um vácuo legislativo nesses 3 aspectos. A proteção do whistleblower, que é o denunciante dentro da administração, a criminalização da corrupção privada, hoje não é um tipo penal no Brasil, e o terceiro é a regulamentação do lobby, que são movimentos pendulares, né, ministro? Agora vai, e não acontece. Não, agora vai mesmo, ainda não aconteceu. Não, mas agora com certeza vai sair. E também não saiu ainda. Bem, sobre esses 3 pontos, né, pegando 2 mais específicos aí, o whistleblower e a parte do lobby. O whistleblower a gente está trabalhando, já vamos soltar agora um decreto, mais ou menos, que institui, não completo o programa de whistleblower, mas pelo menos algumas premissas dele no âmbito da administração pública federal, ver como é que a gente vai trabalhar isso em termos de lei. Agora, em relação ao lobby, esse aí é um problema. Nós temos hoje um PL que já está em regime de urgência para votação no Congresso, PL muito ruim. Basicamente, ele foi montado pelos operadores da área, pelos próprios lobistas. Isso não vejo problema nenhum, porque nós consideramos o lobby uma atividade ilícita. O grande problema é que ele não ataca o problema da representação de interesses privados junto ao governo, a parte do conflito de interesse existente. Ele basicamente cria benefícios para que o lobista tenha acesso livre a instalações, não sei o quê, sendo que esse não é o problema. Ninguém discute o lobby hoje
para dizer assim, pô, realmente a gente precisa melhorar o lobby porque o lobista não está tendo acesso ao local. Esse não é o problema que a gente tem. O problema é que a gente tem a falta de transparência, a falta de luz, onde você tem um ambiente extremamente sombrio. Então a gente fez uma nova proposta do PL de lobby, passamos para o Congresso, estamos tendo reuniões lá, eles deram uma segurada na votação, e estamos soltando agora, se Deus quiser, um decreto de agenda onde a gente aborda o lobby, aí só no Poder Executivo Federal, de maneira só da área de transparência. Nós visitamos o Chile, que eu acho que hoje na América do Sul é o país mais desenvolvido na área, verificamos as vantagens, as desvantagens do programa que eles fizeram, importamos o sistema deles, então já iniciamos o trabalho de adaptação do sistema com 2 servidores. Nós só tínhamos um servidor que trabalhava em Java lá na CGU, trouxemos outro agora da Embrapa, foi cedido para a gente. Eles estão trabalhando para poder adaptar o sistema à realidade brasileira em termos só do Poder Executivo Federal. A gente espera que assim que seja aprovado o projeto de lei, espero que o projeto de lei aprovado seja o que a gente encaminhou, ou próximo a ele, aí nós vamos ter que implementar o sistema a nível nacional. Só para todos entenderem, o sistema basicamente ele dá total transparência, incluindo a política de brindes e presentes, viagens pagas, tudo, num sistema único, onde você vai poder ter acesso à agenda e às reuniões que forem de lobby, ou, para quem não queira falar lobby, para representação de interesses, que essas informações estejam mais qualificadas do que as informações que existem hoje nas agendas públicas. Então, ao invés de estar lá só o local da reunião, o assunto, vai estar também o interesse que está sendo representado, quem que aquela pessoa está representando e coisas do tipo, para a gente poder qualificar melhor as informações e jogar um pouco de transparência nessa área que ela é complicada no mundo inteiro. Perfeito, ministro. Então, nosso sistema jurídico, e aqui nós temos também os órgãos que pressupõem uma certa articulação. Pela confusão do desenho aqui, dá para ver que não é muito simples uma articulação. Esse trabalho é muito interessante, é um artigo que chama Múltiplas Chibatadas, Governança da Política de Controle da Gestão Pública Federal. E aí eu trago sempre esse desenho para mostrar todos os atores que, de alguma maneira, têm que participar desse processo de controle do gasto público, de transparência, e realmente me parece que esse desenho que não vem funcionando tão bem quanto deveria, mas há esperança. Nos últimos anos a gente vê uma certa articulação, um certo amadurecimento institucional entre os atores, entre os órgãos, o que permite a gente apostar que o futuro vai ser melhor que a gente teve até hoje. E o que a gente teve até hoje não é muito bonito, é mais feio que esse desenho aqui. O que a gente teve até hoje é isso daqui. Esse aqui também é um trabalho muito interessante, é um trabalho científico, estrutura da dinâmica das redes de corrupção política. Esses cientistas aqui, eles pegaram todos os escândalos de corrupção de 88 para cá. E por que 88? Porque antes não se tinha sequer a transparência para ter o controle dos escândalos de corrupção. Então eles fizeram um recorte temporal, pegaram todos os dados dos escândalos, as operações, os nomes, as datas, os modos operantes, ou modo operandi, jogaram num Big Data, e a extração é essa célula cancerígena aqui. Aqui está muito pequeno, eu vou só reportar aqui, o coração da célula aqui, o núcleo, é o escândalo do mensalão. E dele deriva ou se interliga todos os outros. A operação Banestado, Sanguessuga, o nome da operação que vocês pensarem, de 88 para cá, está aqui dentro. Ou os agentes públicos são os mesmos, ou os lobistas são os mesmos, os operadores financeiros, ou o modus operandi é o mesmo. Então a gente nota aqui que há uma interligação da rede de corrupção, ainda que seja intangível, como o representante do TCU falou aqui. Eles têm isso como um fluxo de trabalho mapeado, com gestão de risco, ainda que isso se perpetue no tempo com gerações distintas. E a gente pode falar que isso começou no Brasil, na verdade, na descoberta do Brasil. Quando a gente lê a Carta de Pedro Vaz de Caminha, dentre os pontos da carta, o Pedro Vaz de Caminha relata que o Pedro Álvares Cabral, como comandante da missão, determinou que 2 degredados ficassem no território nacional para a fixação da colônia brasileira na perspectiva da coroa portuguesa. Então a gente pode falar que foi o primeiro processo de escolha de agente público brasileiro mal sucedido.
dois degradados, ó, vocês ficam aqui no Brasil para falar que essa terra é nossa. E talvez a gente esteja colhendo fruto disso até hoje, né? E o que a gente tem hoje, né? Aí falando um pouco na perspectiva da Lei 12846, mas isso pode se ampliar na perspectiva da Operação Lava Jato. A Lei 12846, ela pensou, ela fez um modelo legal, pressupondo essa coluna aqui, ó. Órgãos e empresas profissionalizados, alto padrão de governança corporativa, que existisse um programa de integridade efetivo, que, ainda que se tolerasse a corrupção, ela seria um ato isolado e que não comprometesse o sistema político. E o que a gente viu que a Operação Lava Jato nos revelou foi exatamente o contrário disso, né? Os órgãos capturados, as empresas familiares envolvidas nos maiores casos de corrupção, com baixo padrão de governança corporativa, com programas de integridade falsos ou ineficientes. Para vocês terem uma ideia, o Marcelo Odebrecht era o presidente, era o diretor da área de compliance da Odebrecht. Então era a raposa tomando conta do galinheiro, né? A corrupção como regra e isso comprometendo o sistema político. Toda essa soma desses modelos de corrupção aqui resultou no que nós temos hoje, que é a corrupção sistêmica. A corrupção endêmica é aquela que a gente não reconhece, mas todo mundo está sujeito. É furar a fila, é parar na vaga que não pode parar. Esses pequenos gestos de corrupção que o brasileiro tolera, e é o jeitinho brasileiro, acha até que tem um certo charme, um certo glamour, mas que enraiza na nossa cultura social e não permite a gente avançar num estado de civilidade. A corrupção sindrômica, isso aqui é muito importante, esse fenômeno, depois a gente vai abordar um pouco mais para frente, que é a corrupção pela má gestão. É você para refazer um repasse para o município que sequer tem condições de gastar aquele valor. Então você não sabe o que é corrupção, o que é má gestão. O gestor pode estar de boa fé, mas ele não conseguiu sequer prestar conta daquele recurso. A corrupção política, que todos nós vemos no jornal diariamente, isso tudo, a soma delas, leva a essa corrupção sistêmica. E isso, por que isso acontece no Brasil? Aqui, esse trabalho aqui, eu tentei fazer um diamante, tá, gente? Isso é só um círculo. Isso aqui é um trabalho derivado do triângulo da fraude, que é uma teoria do Thomas de Crescent, e ele coloca os aspectos que formam um ato de corrupção. Então, notem aqui, nós temos a racionalização, a capacidade, a pressão e a oportunidade. Racionalização, capacidade e pressão são elementos subjetivos do ato de corrupção. Está dentro do agente público. A racionalização, ele formula alguma justificativa moralmente aceitável para ele mesmo. Todo mundo rouba, se eu não roubar, eu vou ser o otário aqui da repartição do meu setor. Ele cria esse falso argumento, essa falsa justificativa. A capacidade é a habilidade pessoal que ele tem para engendrar aqui, o charme do 171, né? A pressão, os motivos que o levam a isso, a crise financeira, o problema familiar, a viagem 2 vezes para a Europa na primeira classe, ele precisa ter um motivo pessoal para isso. E é aqui que eu chamo a atenção, a oportunidade. A oportunidade é a fraqueza do sistema e controle ineficaz. E é por isso que a gente está aqui, porque os outros 3 aspectos aqui, a gente não consegue intervir. Agora aqui a gente consegue intervir. A corrupção só se é efetiva se há uma oportunidade, se há uma janela de oportunidade para o sistema ser falho. E é por isso que a gente está aqui hoje conversando sobre isso. E aí falando um pouco sobre a ligação dos órgãos. Os americanos eles chamam isso de um nome muito interessante, que é o efeito Peacock. Peacock é pavão, em inglês. E é no sentido de que as instituições tendem a se exibir umas para as outras, para mostrar musculatura, para mostrar respeitabilidade, e muitas vezes a gente esquece que o inimigo está do outro lado, né? Então, quais são os fenômenos, as características que a gente pode extrair dessa competição interinstitucional que não é saudável? Ambiente de desconfiança recíproco, a gente acha que o órgão está pedindo aquela informação por algum motivo que não é o correto, que só nós somos os puros, e só nós poderemos entender melhor o interesse público, que ele não deveria participar daquilo. A inexistência de um fluxo definido, a ausência de compartilhamento de informações, a concorrência por orçamento e opinião pública, a sobreposição ou usurpação de competências, o certo voluntarismo, a personalização da atividade. Só eu posso fazer isso porque eu sou a única pessoa que entendo bem daquilo e só eu vou conseguir defender o interesse da melhor forma possível, e qualquer outra pessoa que queira participar disso, inclusive da sociedade ou outro órgão público, não tem condições de fazer um trabalho tão bom quanto eu faço sozinho. Alguns exemplos do que isso está acontecendo, não vou entrar no juízo de valor se está certo ou está errado, eu não tenho elementos para isso, estou extraindo exemplos concretos.
Brumadinho, MP questiona acordo entre Defensoria e Vale e vai pedir acesso à tabela de valores. Aqui de Minas Gerais, todo mundo está acompanhando a tragédia de Brumadinho, e Brumadinho já é um aprendizado em relação a Mariana. Mariana, a gente teve um desastre ambiental e também teve um desastre jurídico, né? Os órgãos acompanharam o volume de ações do Ministério Público, a AGU, o Estado do Espírito Santo, o Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública, e a gente está tentando administrar esse desastre jurídico até hoje. Me parece que Brumadinho, ressalvado dessa situação aqui específica do que eu acompanhei, me parece que há uma concertação entre os órgãos de uma maneira mais sofisticada. Eu posso falar pela AGU, a gente teve uma definição muito clara. Logo no início, o acidente foi logo depois do almoço, correto? Às 15 horas, nós já estávamos reunidos com o advogado-geral, minutando uma inicial para alguma coisa que a gente não sabia o que. E essa minuta está até hoje guardada. Porque a gente viu que a melhor resposta para o acidente de Brumadinho seria na Justiça Estadual, pela pressão local, pela articulação do Ministério Público com a Procuradoria do Estado, com a Defensoria. Então, assim, apesar dessa notícia demonstrar uma certa contenda entre os órgãos, acho que o resultado do saldo é positivo. A união, pelo menos, em nome da AGU que eu falo, a gente teve um trabalho de autocontenção porque a gente achou que não ia agregar valor ao processo. A gente não ia ajudar aquilo que estava acontecendo. A gente entendeu que naquele momento o dano federal não estava configurado e que a solução passava por deixar os órgãos estaduais ter uma resposta mais eficiente. Então a nossa atuação foi muito pontual na questão do acesso aos celulares, do sinal, para tentar localizar as vítimas, a questão da qualidade da água, mas nenhuma intervenção muito incisiva, né? Isso me lembra um pouco, os órgãos federais tendem a repetir um pouco aquela cena clássica dos filmes, né? FBI, para que ninguém entra. Agora o órgão federal vem para a Justiça Federal, porque ela é a melhor justiça federal a melhor justiça para cuidar disso, como se a tramitação fosse muito rápida e eficiente, em detrimento da Justiça Estadual. Outro exemplo aqui envolvendo a AGU agora. Isso aqui de agosto de 2017. Terça-feira, terceiro turno do TRF da Quarta Região acrescentou mais um ingrediente à polêmica dos acordos de leniência assinados pelo Ministério Público Federal. Por unanimidade, decidiu que os acordos não podem ser assinados sem anuência de representantes da União, CGU e AGU. O foco não é debater aqui, não vou entrar no juízo de valor se está correto ou não está, mas é fazer uma provocação de como é difícil manter essa articulação e como a gente tem que fazer um trabalho contínuo de aproximação. Notem aqui, tá? Agosto de 2017, a gente vai voltar a falar sobre isso aqui. Esse aqui é o primeiro e único precedente falando sobre leniência e competência que nós conhecemos no Poder Judiciário brasileiro. Agora, a gente tem um outro lado também, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Cooperação interinstitucional, exercício permanente de empatia, se colocar no lugar do outro. Por que a Procuradoria do Estado está pensando aqui e está agindo daquele jeito? Por que a AGU procedeu daquele jeito? Porque a CGU teve aquela abordagem no Ministério Público e fazer esse exercício constante de entender as razões do órgão e, eventualmente, as limitações do órgão para aquela atuação. Necessidade de coordenação, definição de alçadas e timing de atuação. A gente não vai conseguir fazer tudo, pegar todas as causas, nem juntos, quanto mais sozinhos. A informação deve circular de modo mais livre possível, criação de rotinas administrativas. O doutor Lúcio vai falar aqui mais tarde, é amanhã, Lúcio, hoje? Amanhã. Sobre a importância de seguir o dinheiro, follow the money, mas também é muito importante conhecer o colega. Né? Quem é o colega que está sentado do seu lado aí? Quem sabe não pode se iniciar uma parceria importante, saber, você trabalha nesse órgão, você trabalha com isso, interessante, olha aqui, eu também trabalho, vamos marcar um café, vamos conversar. E as premissas? Do que a gente, quando a gente fala de cooperação, a gente está falando de quê? A espécie humana é a única espécie capaz de se articular com flexibilidade em grande escala. Nenhuma outra espécie consegue fazer isso. Há espécies que conseguem ter flexibilidade, uma matilha de leões, por exemplo, ou de cachorros conseguem ter uma certa flexibilidade, mas não é em grande escala. E as que conseguem fazer em grande escala não têm flexibilidade. Por exemplo, as formigas ou as abelhas. Elas não conseguem se articular de modo flexível para saber que elas têm que se preparar de um jeito diferente para a seca ou para a tempestade. A única espécie que consegue ter essas habilidades é a espécie humana. E, infelizmente, há excesso de demanda e escassez de recursos. E aí eu estou falando tanto na perspectiva da corrupção mesmo, estrito senso, quanto da recuperação de ativos no sentido da má gestão de recursos, quando não envolve um ato de corrupção. Nós não vamos conseguir abarcar todos os casos.
há, infelizmente, uma demanda, um excesso. E, em certa medida, aqui é uma provocação que eu faço, é importante ter uma disputa institucional. Em certa medida, isso é saudável. Por quê? Porque impede o risco de captura e, ao mesmo tempo, provoca uma necessidade de aprimoramento constante. A gente vê uma notícia de uma iniciativa que o Ministério Público iniciou, a gente debate dentro da AGU. Por que eles estão fazendo isso? Por que a gente não fez isso? Vamos compartilhar ou vamos fazer igual? Né? Então, em certa medida, é bom você ter isso. Agora, isso tem que ser racional. Né? Não pode ser uma corrida armamentista entre os órgãos. Necessidade de respeito às vocações próprias. Por exemplo, a AGU não tem uma vocação criminal. Né? A gente tem algum nível de atuação? Sim, temos. Mas não é nosso habitat comum frequentar os processos criminais em apoio à União. E aí a articulação institucional ela pode se dar de duas formas. Ou legal, a lei fala, conversa com o órgão, ou baseado na confiança recíproca, a aproximação espontânea e princípio da eficiência. E aqui, na verdade, eu chamaria de instinto de sobrevivência. A confiança recíproca é o seguinte: olha, eu não vou conseguir fazer isso tudo, vamos estabelecer um fluxo de como isso vai funcionar melhor entre os órgãos. E isso a gente faz instintivamente. Aqui um exemplo está muito pequeno, mas a Lei 384, agora de 2019, esse para mim é o parágrafo 4º do artigo 51, ele é o mais emblemático do que se pode ter de uma cooperação institucional baseada na lei. Aqui fala basicamente que a CGU vai mandar para a AGU e vai falar com a Receita Federal, e vai falar com o Ministério da Justiça, e vai falar com o controle interno, tudo no mesmo dispositivo. É quase um apelo do legislador: conversem, se articulem. Um outro exemplo aqui, ó, a lei do TCU. O Tribunal de Contas, por intermédio do Ministério Público, vai mandar para a AGU, conforme o caso. Aqui também, ó, promover junto à AGU, isso é a lei do TCU. Mais a lei que trata dos acordos de leniência do Bacen, da CVM. Ela fala aqui no 31, parágrafo 2º, que o Banco Central vai comunicar aos órgãos públicos competentes. Depois fala o Banco Central indicará fórum permanente de comunicação com o Ministério Público. Então você vê que há um desespero da sociedade, localizado pelo parlamento, que os órgãos conversem. Qual é a questão da cooperação baseada na lei? Ela é necessária, mas ela não é suficiente. É o mínimo que tem que ser feito. E, por pura ironia, o liame mais forte que nós temos é a cooperação baseada na confiança recíproca. O exemplo mais claro para mim disso é o acordo de leniência CGU-AGU, que é baseado numa portaria. E a atuação é feita, ela transcende a portaria. A portaria é só um marco ali institucional da questão, mas o volume de parcerias que são estabelecidas, né, ministro? Ele é muito maior do que a portaria. Quem participa e vê a portaria, vê a quantidade de coisa que é feita para além da portaria. Isso passa por criação de regras impessoais e também muito pela interpretação moderna do dogma da indisponibilidade do interesse público. A indisponibilidade do interesse público significa o quê? Não fazer nada a não ser seguir o processo? Será que a gente não pode ter uma outra forma de resolução de conflito? Será que a gente não pode ter uma outra abordagem? Será que a gente nunca pode arquivar um caso que está há 30 anos tramitando na justiça, que a gente não conseguiu resolver ele? Porque se ele está em curso e os outros estão chegando, a atenção do colega vai ficar dividida por todos os casos, da década de 80, da década de 90, de 2000 e de 2020. Cito um exemplo aqui, por exemplo, que eu brinco lá na PGU, o curioso caso da caravana de R$700 mil. O que é esse caso? Esse caso foi uma batida num carro do governo federal na década de 80. E a gente está executando desde então, e o valor atualizado da caravana é R$700 mil. E aí o senhor que bateu, já está com mais de 70 anos, ele e a mulher não têm patrimônio, propôs o parcelamento em 40, estou simplificando o caso, tá? Propôs o parcelamento do débito, 40 parcelas de R$2 mil. É um bom negócio ou não é? Ele está dando um carro médio para a gente, um carro de R$80 mil, correto? Mas o débito é 700 mil. A gente faz esse acordo ou segue o processo e não recebe os 700 mil? Né? Então, assim, a gente precisa ter essa noção da realidade e entender que a administração precisa solucionar os problemas. No caso aqui, a gente seguiu pelo acordo, ele está pagando e vamos ver se chega até o final do parcelamento. Além disso, é importante na atuação isolada a gente ter respeito
a ficar atento ao movimento que aquele órgão faz e o efeito colateral que aquele órgão está gerando, ainda que de modo indireto ou reflexo. Por exemplo, a parte criminal. Hoje a parte criminal ela tem um impacto na parte administrativa imediato. Quando um crime contra a administração é feito, a justiça criminal ela dá uma indenização mínima e, além disso, a restituição do produto do crime, a restituição do prejuízo, ela é um óbice, a não restituição é um óbice à apropriação de regime. Então as instâncias se comunicam, não é inegável que há uma interrupção entre as duas esferas. Outro ponto também, quando uma atuação, sobretudo no âmbito federal, toca um Estado e município, os acordos de leniência para o Ministério Federal, eles incorporam valores destinados aos estados e municípios, mas ninguém sabe quanto. Nem o Ministério Federal e muito menos o Estado e município. Então isso dificulta para a gente uma interlocução para saber o que é de quem. Então, quando a gente faz isso, não é que não pode ser feito, mas a gente tem que ser feito com a consciência que isso toca a outro ente que tem sua autonomia, que tem sua regra de governança, tem seu órgão de representação, seu tribunal de contas, sua controladoria, sua advocacia própria. E o limite disso é o próprio ordenamento jurídico. Por exemplo, ninguém está se falando aqui de compartilhar um sigilo que está coberto por proteção constitucional. Não é esse nível de atuação. É a atuação que é possível fazer dentro do ordenamento jurídico. Aí, falando rapidamente aqui sobre a recuperação de ativos propriamente dito, não no contexto de corrupção. Chama atenção para a existência desses 3 recursos extraordinários aqui em repercussão geral. O primeiro aqui fala de ação de improbidade, mas ele fala, na verdade, o seguinte, é o segundo aqui. O primeiro ele fala o seguinte, esse aqui já está julgado. Ato ilícito civil é prescritível. Então, a batida de carro, lá do caso do Caravan, hoje, para o Tribunal Supremo, aquilo é prescritível porque é um ato ilícito civil. Segundo, é imprescritível o ato doloso fundado na lei de probidade. Mas o que o Supremo disse aqui? Ele falou ao contrário disso, né? Ele falou que o ato culposo é prescritível, que é uma outra discussão que vai se ter. A contrário disso, a gente extrai desse recurso extraordinário aqui essa compreensão. E o terceiro, que está pautado para julgamento agora em outubro, acho que é de interesse de todos acompanhar esse julgamento, é a repercussão geral sobre a controvérsia da prescritibilidade ou não das pretensões de ressarcimento fundadas em dívidas do Tribunal de Contas da União. 10 de outubro, logo no segundo semestre, tendência, minha aposta. O Supremo vai confirmar a prescritibilidade. Esses mandados de segurança aqui sinalizam isso. O doutor Pedro aqui fica insano quando se fala isso, né, que vai prescrever. Para mim, faz um certo sentido. Se o Estado, em 5 anos, não sei qual o prazo que o STF vai definir, não tem condições de apurar aquilo, então é melhor prescrever e a gente vai tentar se organizar para não prescrever nunca. Isso vai exigir uma articulação maior entre os órgãos para que não prescrevam. Agora, como cidadão, eu não gostaria, e servidor público, eu não gostaria que depois de 20 anos da passagem de determinado momento da minha vida profissional, o Estado venha a mim e fale: o que você fez no dia, não vou revelar a minha idade não, o que você fez aqui na data, no dia 27 de junho de 2019, onde você estava, por que você assinou esse documento desse jeito? Não me parece muito leal isso, por parte do Estado em relação ao particular. E a gente tem que fazer esse exercício de empatia. Para resolver toda essa confusão aqui, a AGU, depois, se for o caso, se alguém tiver interesse, a gente pode disponibilizar esse parecer. Ele tentou resolver um problema que atormenta a gente ainda, que é o seguinte: a coexistência, ao mesmo tempo, de uma ação de improbidade, de uma tomada de conta especial e uma execução do título baseada nos mesmos fatos. Como que isso convive juridicamente? Tem um título executivo do TCU condenando 3 agentes públicos pelo mesmo fato a devolver R$1 milhão. E às vezes a gente tem uma sentença transitada e julgada em execução condenando 2 agentes públicos ao pagamento de R$500 mil. Como é que a gente convive com isso? Qual a abordagem que tem que ser feita? Então, esse parecer aqui para a gente é muito importante, que ele tentou racionalizar todo esse debate. Aonde entra a CGU nisso, aonde entra o TCU. Então, se alguém tiver mais interesse, tiver uma demanda sobre isso, pode falar comigo, com o Pedro, com o Lúcio, que a gente consegue disponibilizar esse parecer. Muito interessante isso aqui, quando a gente fala da corrupção sindrômica.
a gente tem que tomar muito cuidado para não converter o controle como atividade finalística do Estado. O Estado não está para controlar. O Estado está para executar as políticas públicas. O controle é importante, mas ele não pode subverter a lógica. E aí esse artigo aqui do professor Floriano de Azevedo Marques, da Juliana, ele traz 7 erros que o controle pode incidir. E que todos nós temos que nos policiar para não cair neles. Primeiro, captura das competências públicas para os órgãos e entes com maior prestígio. Neopatrimonialismo, controle orientado pela predileção pessoal do controlador. Eu lembro uma vez que eu vi um ofício do Ministério Público Federal, de um procurador da República, indagando se o presidente do IBAMA tinha hábito alimentar de comer carne ou não. Porque ele achava que isso era uma informação importante para saber como seria a abordagem do presidente do IBAMA na época. O desvirtuamento da atividade fina. Os gestores deixam de cumprir suas atribuições para apenas responder às demandas dos controladores. Ele não consegue executar a política pública porque ele está refém do prazo sob pena de prisão ou multa de responder aquilo. Cultura do controle legalmente eficaz no combate à corrupção é uma provocação que os autores fazem. A gestão de defesa, o administrador de boa-fé é refém do controle. É o que eles chamam do apagão das canetas. A dificuldade do gestor em decidir a questão. Competição institucional. Os órgãos de controle concorrem entre si, é o que a gente está falando aqui. E nem todas decisões instáveis. A estrutura desfavorece decisões definitivas pelo voluntarismo do controlador. E aqui sintetiza bem, nem todas as falhas de gestão pública são atos de corrupção. A lei que alterou a LIMIT, agora recentemente, ano passado, incluiu dispositivos para segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público. A lei resolve? Não. O que resolve é qualificar nossa gestão pública. Muito rapidamente aqui, qual é o nosso tempo aí, Dani? Quanto mais tempo dá? Então já vou encerrar para passar para o ministro Wagner. Aqui, o que a AGU faz, ela representa todos os poderes, inclusive o poder legislativo e o poder judiciário, judicialmente. Ela faz o trabalho de consultoria e assessoramento. Teve a criação em 2009 do grupo proativo pelo ministro André, à época que ele ocupava o cargo de diretor de patrimônio. A gente procura ter uma articulação interinstitucional, isso dá trabalho. Às vezes a gente não se fala internamente. A iniciativa da unidade aqui da Biominas pode estar divergente do que a gente está fazendo em Brasília. Não, Max. Então a gente precisa conversar, alinhar. A gente procura ter eficiência e efetividade num trabalho mais próximo, com interação com a sociedade. Qual é o nosso campo de atuação processual? As parcerias com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com o Tribunal de Contas. Aqui destacar o Tribunal de Contas, 2018, 70% das ações judiziadas referem-se ao Tribunal de Contas da União. Isso foram, no ano passado, mais de 3 mil ações envolvendo mais de 4 bilhões de reais. Qual o nosso número de arrecadação, Pedro? Pode ser 60. Ano passado a gente bateu o recorde de arrecadação, 460 milhões de reais arrecadados. Muita articulação com as empresas estatais, elas são carentes dessa atuação e procuram a AGU. Com a CGU, tomada de conta, os PADs são encaminhados da CGU para nós. E o acordo de leniência, que para mim é impressionante, o tanto que a gente conseguiu em tão pouco tempo. E aqui, rapidamente, uma perspectiva, não quero invadir a fala da colega, da Viviane, que vai falar mais tarde, mas a lógica para a gente é o acordo de leniência, ele traz provas e valores, essas provas permitem a responsabilização judicial de terceiros, que vão procurar um acordo de leniência, que vão trazer provas e valores, que vão permitir a responsabilização judicial de quartos e assim sucessivamente. E aqui eu retorno àquele slide do conflito entre a AGU e o Ministério Público, e com muita alegria, essa semana o ministro Wagner teve a oportunidade de estar junto com o advogado-geral da União. Foi terça-feira, né, Wagner? Então a gente está falando também conhecido como anteontem. Vulgo anteontem, né? Lava Jato recupera 819 milhões em acordos de leniência internacional com o Grupo Tecnip. Aqui, não é mentira, tá? Depois vocês podem entrar, está pequeno aqui, mas eu vou falar. Foi o primeiro acordo de leniência coordenado AGU, CGU, Ministério Público Federal e Departamento de Justiça norte-americano. Então isso é histórico, é o mesmo acordo, a empresa conversou com todo mundo, os colegas foram aos Estados Unidos, foram à França, porque o acordo envolveu também as autoridades francesas, e saiu o mesmo documento, com todo mundo conversando. Dá trabalho? Muito, muito trabalho. Ninguém falou que era fácil isso. Né? E, considerações finais. A experiência mostra o seguinte: juntos já é difícil, sozinho é impossível. Então, isso requer muito exercício, muita habilidade de conversa, inteligência emocional.
Por isso a provocação, quem é meu colega? Se eu entrar naquele processo, eu vou ajudar ou vou atrapalhar? O que eu estou fazendo ali? Eu estou agregando valor ao processo? É um processo contínuo, isso envolve até Big Data para os estudantes casos, para a gente entender a dimensão do caso, e a necessidade de evitar um risco sistêmico na nossa democracia. Quando a democracia não dá as boas respostas, surgem outras soluções, às vezes mais radicais, que não vão atender aquela demanda. Então a gente precisa ter muito cuidado para que isso não se internalize e incorpore no discurso de nós como cidadão. A gente precisa, as instituições precisam responder à altura. E isso a gente tem que tomar cuidado com o discurso do monopólio da verdade e com falsos discursos que o outro lado usa. No sentido de que a CGU está perseguindo a minha empresa. Eu acabei de fechar um acordo com o Ministério Público e a CGU iniciou um procedimento. Por que será que se iniciou? Será que o argumento da empresa está correto ou é uma cortina de fumaça para aquilo que interessa? E aí, uma fala óbvia, mas é importante, a democracia não é simplesmente um governo do povo, mas é um governo em público. O melhor remédio para a democracia é a luz do sol, como já dizia o ministro da Suprema Corte norte-americana. Então, eu agradeço as palavras, vou passar para o ministro Wagner para poder complementar aqui. E estamos à disposição. Ministro, sinta-se à vontade para corrigir as bobagens que eu falei. Obrigado. Tá vendo porque eu deixei o Vinícius falar primeiro? O Vinícius sempre falando muito bem, sempre trazendo uma perspectiva muito interessante sobre o tema. Eu vou aqui só tentar praticamente complementar a fala, se é possível fazer algum complemento ao que o Vinícius falou, mas dentro de uma visão, tentando trazer alguns exemplos também clássicos e algumas experiências que são importantes. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: o Vinícius apresentou ali uma série de dificuldades de cooperação. E ele citou alguns exemplos, mas muitas das vezes eu falo, mas por que isso? A gente fica vendo, mas em conversas lá com o Departamento de Justiça americano, com a própria SEC, a gente fica lá, não, porque lá eu vejo muitas críticas assim, aqui no Brasil são 1 milhão de órgãos envolvidos, lá quando a gente vai falar, tudo é com o DOJ, quando você senta com esse professor, ele fala, não, tem muito mais órgãos envolvidos, só que eles não aparecem. Quem assina é a gente. Então, assim, por trás, eles têm essa multiplicidade de órgãos atuando também. Só que eles conseguem coordenar e colocar uma racionalidade. Mas eu me pergunto, por que é difícil essa cooperação aqui no Brasil? Por que ela se torna tão complicada? E aí eu volto numa fala, foi uma coisa que eu li faz um tempo, e para mim isso aqui é a melhor explicação do porquê disso. Nós pensamos aqui, nós que atuamos na administração pública, na área de controle, a gente sempre tem uma ideia que a corrupção atinge o corrupto. A gente não consegue, às vezes, compreender que a corrupção ela atinge toda a sociedade. Nós sofremos os efeitos diretos da corrupção e nossos comportamentos são modificados pelos casos de corrupção ou pelo ambiente de corrupção. Eu digo isso porque tem dois pesquisadores, que é o Iglesias e Medina, que eles definem ou classificam as consequências da corrupção em 2 grupos. Aquelas consequências diretas da corrupção e as consequências indiretas ou espirituais, que eles chamam. Consequência direta a gente conhece bem aí. Qualquer apresentação sobre corrupção, qualquer livro começa falando sobre isso. Vai falar sobre a aplicação de recursos em locais não necessários, vai falar sobre pobreza, desigualdade social. Essas são consequências diretas da corrupção. Quando a gente vai para a indireta, são aquelas que não são perceptíveis assim materialmente. Você tem que pegar essas consequências indiretamente ou espiritualmente. E uma dessas consequências, por óbvio, é a geração de um comportamento ou de uma lógica individualista em países que possuem a lógica da corrupção. O que é isso? Países que apresentam altos índices de corrupção apresentam pessoas que tendem a agir mais em prol
dos pequenos grupos a que pertence do que da sociedade como um todo, porque ele não tem a noção de que ele pertence à sociedade. Então, se você vai para um partido político, ele se sente mais parte de um partido político, então ele defende aquele grupo para que as vantagens vão para aquele grupo. Se eu faço parte da CGU, eu quero criar benefícios para a CGU, porque a CGU é mais importante. O que eu acho normal para mim, eu acho um absurdo para outro órgão. E eu sempre procuro destruir o outro órgão para que eu seja sempre o detentor da única virtude, para que eu possa ser o órgão que mais recebe salário, ou que possui mais vantagens, ou que possui benefícios. Então, assim, se nós fizermos uma análise, vocês vão ver isso todo dia. Todo dia nós vemos algum órgão tentando obter. E sempre ele é mais importante, ele tem alguma explicação lógica para isso. Mas essa explicação lógica se resume em uma coisa: consequências de uma sociedade corrupta. Não, meu trabalho é muito importante, eu mereço um auxílio moradia, os outros não. Eu mereço tal coisa, eu mereço. E assim nós vamos. A sociedade vai assim. Então aí vem o primeiro ponto que explica as consequências, o que a corrupção gera numa sociedade. E aí a gente passa a entender por que é difícil se articular. E aí nós vamos ver umas loucuras acontecendo. Os órgãos, nós perdemos mais tempo lutando entre os órgãos do que lutando contra a corrupção. Isso é uma prática. E isso ocorre todo dia. E não adianta a gente se enganar aqui e falar, nós temos exemplos positivos, mas os exemplos negativos são até maiores hoje. Lutamos uns contra os outros, assim, com todas as forças que temos, enquanto, na verdade, a corrupção continua acontecendo e a gente não consegue racionalizar isso. Sempre aí vem essas teorias, as mais loucas do mundo, trazendo sempre uma vantagem para o seu órgão. Isso realmente atrapalha. Está um exemplo bem claro aqui, porque se fosse para ficar escondendo, não era para a gente estar aqui. Se fosse para ficar de dedo, não vou falar, era melhor não reunir, acho que a gente está aqui para resolver o problema. Eu sinto as brigas dos acordos dele se envolver no Tribunal de Contas do União, que até hoje não sabe qual é o papel dele dentro do processo. Chegando à loucura de abrir uma tomada de contas para apurar a responsabilidade de quem está aplicando a sanção nas contas. Sim, você joga, como eu vou mostrar daqui a pouco, já oficialmente, os acordos somam 9,5 bilhões, mas já entraram nas contas por 2,1 bilhões, e o órgão quer te submeter a uma avaliação das suas contas pelo outro robô. Então, assim, são coisas que realmente tiram a gente do sério e a gente parte para uma luta entre órgãos que não tem explicação. Então, chega uma hora que você perde o paciente e fala, não te dou mais informação nenhuma, sai daqui, eu não falo mais contigo. Acaba que chega nesse ponto, pela total falta de... Você perde o saco de trabalhar, para falar a verdade. Porque teve momentos, acho que o Vinícius está aqui bem de prova, que a gente teve que assumir no peito, praticamente eu assino todos os documentos, para que os servidores dos nossos órgãos possam trabalhar sem pressão. Porque quem é que é o louco que vai botar seu nome no documento, daqui a pouco ele vai responder por isso. Então, assim, a gente está longe ainda de atingir algum tipo de... Mas temos exemplos que são muito positivos. Há cerca de 3 anos eu escrevi um artigo, um trabalho, e basicamente eu resumi aqui algumas considerações, mas ele tratava especificamente sobre vantagens dos trabalhos conjuntos na luta contra a corrupção. Nesse caso eu foquei em trabalhos investigativos, que normalmente trabalhos investigativos também precedem recuperação de ativos nos casos de corrupção. Então, a primeira coisa que vocês vão começar a ver isso aqui. Eu acho que algumas coisas, dessa experiência que está sendo vivida entre CGU e AGU nos acordos de leniência, algumas coisas a gente pode importar. Então, primeiro que eu falo é o seguinte: o trabalho ele permite a especialização da investigação e a melhoria da qualidade das provas. Nós temos um grande erro na administração pública hoje. Todo mundo quer construir dentro do seu órgão uma estrutura que replica a administração pública inteira. Ou seja,
Eu quero trazer exatamente laboratório de produção ativa, mas eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes os ministérios públicos me pedem a cessão de servidores para fazer auditoria em obra. Eu falo, cara, para que você quer isso? Não, porque a gente está montando um negócio lá e ele trabalha para mim. Cara, mas você não é para você fazer auditoria em obra. Quem faz auditoria em obra é a CGU e o TCU. Você não é órgão de auditoria, você é um órgão de processo criminal. Não, eu quero montar. Por quê? Porque todo mundo quer montar, quer ter tudo na sua mão. Então, quando a gente começa a trabalhar com os órgãos em conjunto, a gente permite a especialização da investigação e a melhoria da qualidade das provas. Eu acho que os trabalhos de investigação conjunta entre as nossas instituições demonstram isso de forma clara. Implementa a eficiência e a economicidade dos meios de investigação. Quando você está conjuntamente, você divide o trabalho. Quantas vezes nós iniciamos trabalhos que outros órgãos estão fazendo? Eu acho que seja o TCU que mais acontece isso. A gente está até fazendo um trabalho conjunto agora de atuação, para a gente tentar fazer o nosso planejamento de atuação conjunto. Nós já tivemos uma situação que nós batemos na mesma obra para auditar a mesma coisa, sendo que a gente poderia ter dividido, se a gente tivesse se organizado antes, cada um vai para um lado e a gente consegue aumentar o espectro de atuação. Ele desenvolve um sentimento de confiança mútua. Quando a gente fala assim, vamos trabalhar junto, a gente se resume isso aqui, vai terminar o trabalho e cada um vai para um lado. Agora, quando você passa 5, 6 meses, um ano e meio na investigação com aquela pessoa, ou num trabalho de acordo de leniência, ou qualquer outro trabalho que a gente faça conjuntamente, os laços que acontecem neles se tornam muito mais profundos e permitem que a gente realmente evolua. Em vez de a gente só se cooperar entre si, a gente passa praticamente a ter um envolvimento com aquele problema e passa realmente a entender o problema de um do outro e as instituições passam a trabalhar de forma mais eficiente. Ele permite, principalmente nas investigações, a diminuição entre o tempo de detecção e a investigação. Muitas das vezes a gente detecta um problema, aí vai, discute, não sei o que, daqui a 3 meses sai o relatório, aí passa por não sei quem, assina, aí daqui a 6 meses chega no outro órgão para ele começar a investigar. Quando muitas das vezes, se você tivesse uma atuação conjunta desde o início, você teria um resultado muito maior. Muitas das vezes, esse trabalho conjunto permite a obtenção de provas sem levantar suspeitas. Eu lembro que, alguns anos atrás, a gente continuou fazendo diversos trabalhos conjuntos de investigação, mas eu lembro que uma vez um procurador, colega nosso, falou, era muito empenhado, e ele ligou para a gente, eu vou para o trabalho com vocês, eu vou participar lá da auditoria. Eu falei, doutor, primeiro que o servidor vai com uma maneira, o senhor vai com esse terno aí, todo mundo já vai ver o senhor. Segundo, que a gente está lá pedindo informação de auditoria, o cara não sabe que está sendo investigado. Aí o senhor entra, um procurador da República, o que vai acontecer? Acabou o sigilo da obtenção das informações. Que nem eu falo, brigo com a polícia nos cursos que a gente tem com a Polícia Federal, é o seguinte, olha, não adianta querer ser a CGU, que vocês nunca vão conseguir ser. O pessoal olha com aquela cara, mas também fica tranquilo que a gente não vai conseguir ser a Polícia Federal. A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte, a gente consegue chegar em alguns locais com indícios de fraude e obter informações de uma outra maneira. Agora, quando é que um policial federal vai chegar no missão e falar assim, me passa a informação que eu quero contribuir com a sua gestão? Isso não existe, porque não é do perfil dele. Então, às vezes, a atuação conjunta, ela permite que os órgãos atuem de maneira coordenada e que objetivos diferentes sejam atingidos de uma maneira, às vezes, mais light, ou objetivos comuns. Permite aos órgãos a prevenção e conhecimento do interior dos esquemas de corrupção. Isso é uma coisa que eu sempre critiquei, e a gente está procurando implementar isso na CGU. Às vezes, a gente faz trabalhos investigativos, e aí vamos pegar um modelo que foi só a Polícia Federal participando da investigação, e ao final o órgão que vai implementar as medidas de prevenção não conhece o interior do esquema de corrupção. Então vão ser sempre medidas preventivas que não têm efetividade. Para você criar controles ou criar medidas que realmente venham a mitigar a corrupção, você tem que conhecer por dentro do esquema de corrupção. E se você não investiga, você não conhece por dentro do esquema de corrupção. Ela permite uma investigação mais profunda e mais eficiente na obtenção dos meios de prova, e além disso, divide a responsabilidade da investigação. Eu falo sempre eu sempre brinco lá com o pessoal, quando a gente vai assinar algum documento, eu falo para o pessoal da GU, eu sozinho
eu sou um medroso, mas com a AGU eu sou um leão. Então, quando a gente tem 2, 3 órgãos, quando a gente faz uma operação, uma investigação conjunta, tem 3 órgãos assinando, não é só mais um órgão dizendo que aquela coisa está errada, são 3 órgãos. Quando eu faço operações conjuntas com a Receita, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, e a gente tem os 4 órgãos assinando, isso dá uma força maior, além de dividir as responsabilidades. Um órgão só assumir, às vezes, a pressão é um problema muito grande. Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia foi um levantamento que eu fiz, quais eram as vantagens dos trabalhos institucionais de investigação. E aí, como o assunto é recuperação de ativos, esse é meu último slide já. Deixa eu passar aqui, que eu estou passando no computador, eu não passei no... Desculpa que eu não passei aqui, eu passei no computador e não vi. É o último slide, mas ele é justamente um slide onde a gente vai procurar, vou procurar trazer alguns temas que são importantes. O início desses trabalhos dos acordos de leniência foram bem difíceis, né? Foi uma luta entre órgãos, cada um buscando a sua competência. Tivemos os primeiros acordos assinados pelo Ministério Público Federal. Muita gente critica, e o Vinícius mostrou aquela decisão do TRF4 acerca não desconsiderando os acordos do Ministério Público, mas trazendo que esses acordos deveriam ter participação da CGU e da AGU. Mas o que eu trago aí é o seguinte: a gente tem uma explicação lógica e eu acho que a gente tem que entender também o que os outros órgãos estão fazendo para a gente não virar simples críticos e nos tornarmos o que nós estamos aqui, às vezes, criticando. Existe, claro, uma explicação lógica para o Ministério Público ter optado por fechar acordo de leniência, e se eu fosse procurador, eu teria feito a mesma coisa que foi feita pelos procuradores, em especial da Força Tarefa da Lava Jato. A partir do momento em que iniciaram, aí nós tivemos 2 leis aí que praticamente modificaram, complementaram e modificaram a realidade da luta contra a corrupção no Brasil. Eles complementaram o sistema de corrupção que o Vinícius apresentou e modificaram a investigação e os resultados. Então, até 2013, nós não tínhamos a previsão de uma colaboração, assim, de uma forma mais específica na lei. Nós já tínhamos leis anteriores que tratavam, mas não de uma forma específica. E nós tivemos 2 leis aprovadas em 2013. Né? A Lei 1284B, que é a Lei Anticorrupção, que trouxe a figura do acordo de leniência envolvendo a pessoa jurídica. E nós tivemos a Lei 12.850, que trata da organização criminosa e trouxe a figura da colaboração premiada no âmbito criminal. Esses 2 meios de obtenção de provas e de investigação, eles permitiram um avanço significativo na luta contra a corrupção. E aí nós imaginamos o seguinte: o Ministério Público fechando um acordo com uma pessoa física, um acordo de colaboração premiada no âmbito criminal. Acho que quando o Vinícius mostrou aquele slide sobre a realidade, o que a gente imaginava da lei, empresas com estruturas de compliance, quando nós fomos ver a realidade, eram empresas familiares. Na verdade, a atuação da pessoa no âmbito criminal, ele representava a empresa, era a empresa atuando. A empresa não tinha uma estrutura, um administrador de agente. O mesmo cara que cometia o crime era o mesmo administrador da empresa. E quando essa pessoa começou a contar todos os seus pecados dentro de uma colaboração premiada, a pergunta que eu imagino que eles fez é o seguinte: e agora? Eu vou tentar me livrar da cadeia ou diminuir a minha pena, só que a minha empresa vai quebrar. Né? O que vai acontecer aí? Onde que eu vou? Quem que vai empregar uma pessoa com o nome estampado em todos os jornais por casos de corrupção, sendo que o único meio, o ganha-pão dele, que era a empresa dele, ia quebrar também? Então restou aos procuradores fechar um acordo que também englobasse as empresas, para tentar salvar essas empresas e, a partir daí, a gente permitiu uma solução lógica. O que faltou à época, eu acho que foi só a articulação. Eu estava de licença da CGU, voltei em 2015 ou 16, né? Voltei em 2016
E peguei essa situação completamente quebrada. E em várias reuniões que eu tive, você via essa desconfiança muito grande. Quantas vezes eu não ouvi? Na época eu não estava como ministro, eu estava como secretário executivo. Não foi uma ou duas vezes que eu ouvi de algumas pessoas no meio de investigação. Não, Wagner, até confio em você, vai ser o órgão de governo do meu estado. Essas coisas, né? Como se órgão de... Assim, primeiro, desmerecendo o nosso órgão, segundo, se colocando acima da lei. Sendo que casos de corrupção ocorrem em todos os órgãos. Eu não conheço nenhum órgão, inclusive entre todos que estão aqui, que não teve servidores envolvidos em casos de corrupção, inclusive o meu. O que muda o órgão não é envolvimento em casos de corrupção, é como o órgão reage a isso. Se ele trata tentando corporativamente ou se ele trata de maneira dura. Então, na época, isso dificultou bastante e eu avisei. Uma hora vocês vão vir atrás e vão pedir ajuda. E isso não aconteceu, não demorou um ano, porque, querendo ou não, a experiência de trabalho nessa área mostra isso. Por mais que a gente queira se fortalecer, uma hora a gente vai estar enfraquecido e nós vamos precisar nos unir. Então isso aconteceu e nós conseguimos conduzir hoje uma certa racionalidade que culminou no caso da Tecnip. Então, além disso, desse fato, eu sinto mais o seguinte, se nós lermos a Lei 12846, a lei atribui à Controladoria Geral da União a titularidade para se fechar acordos de leniência. Mas se nós lermos a lei inteira, a gente verifica que isso seria praticamente impossível. Um único órgão fechar. Por mais que a lei diga, uma análise sistêmica dos órgãos praticamente inviabiliza. E eu vou ler aqui o que está escrito no artigo 19 da lei, só para que a gente tenha noção. Em razão da prática de atos previstos no artigo 5º da Lei 12846, que é onde é especificado todos os ilícitos ali previstos na lei, a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios, por meio das respectivas advocacias públicas, ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar a ação com vista da aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras: perdimentos de bens, suspensão ou interdição parcial de suas atividades, dissolução compulsória da empresa e proibição de recebimento de incentivos, subsídios, de 1 a 5 anos, né? Pelo prazo mínimo de 1 ano e máximo de 5 anos. Aí eu faço a seguinte pergunta: a CGU tem competência para entrar com essas ações aqui? Porque essa aqui todas dependiam de autorização judicial, né? A CGU tem competência? Não tem competência. De que adiantaria a CGU fechar um acordo com a empresa e no outro dia a AGU entrar com uma ação pedindo a dissolução compulsória da empresa ou a suspensão parcial das suas atividades? A leitura da norma deixa claro que um único órgão, por mais que esteja escrito na lei, não possui a mínima capacidade de fechar um acordo de leniência. Isso gerou, uma busca na AGU, onde nós conseguimos fechar nossa portaria conjunta interministerial 2278, que praticamente amarra isso. Então, pessoal, acho que esse trabalho vem trazendo resultados sensacionais. O Vinícius deixou bem claro na apresentação os resultados que nós estamos atingindo. É claro que isso aqui é uma mudança na visão da luta contra a corrupção. Quando você senta à mesa com uma empresa e busca chegar a uma conclusão, vamos dizer, sobre um acordo, e o acordo ele já nos traduz aí, ou já nos traz uma mensagem que nós precisamos fazer exigência, mas também ceder em algum momento, para que a gente possa jogar uma certa racionalidade. Nós sabemos os resultados horríveis que nós temos em termos de recuperação de ativos de casos de corrupção, não porque somos ruins, porque quem trabalha com a gente no acordo também entra com essas ações, ou seja, não seria possível que eles fossem excelentes nos acordos e fossem ruins nas ações, mas é justamente pelo fato de que muitas das vezes a gente estima casos de corrupção aqui, eu estimo um prejuízo de 10 bilhões. Beleza, quem fala, Wagner, você está me devendo 2 bilhões. Legal, pode botar na imprensa, pode colocar,
Meu patrimônio é ridículo. Então vocês vão olhar lá, vocês não vão recuperar nada. Ganho, sei lá, líquido, 20 e poucos mil reais que o ministro ganha. Está ali. Fora isso, acabou. Falei assim, é só 2, mete 10, 15. Não, eu falo, eu tenho medo de uma multa de 50 mil, que eu vou quebrar. Mas a de 10 milhões eu vou rir. Porque não mudou a minha capacidade de pagamento. Exatamente. Nós recebemos aqui uma crítica de um determinado órgão. Ele fez fazer a proposta, dizendo que o nosso acordo estava ruim. Ele foi lá analisar um determinado caso e deu a metodologia de cálculo dele. Num caso de corrupção que nós fechamos em cerca de 2 bilhões, alguma coisa do acordo, quanto vocês acham que foi a proposta do outro órgão para fechar o acordo? Pela metodologia que ele criou, que era muito melhor, que os nossos resultados são pífios. 42 bilhões. A empresa, se tu vender tudo dela, inclusive a alma do dono, dava ali 1 bi e 200. Bota 40, 80, 120, 160, não muda. Até a única coisa que muda é na imprensa. O impacto. Esse dia eu encontrei com uma colega do mercado, ela falou, nossa, recuperaram tanto, não recuperaram nada, só apresentaram prejuízo. Foi nada, R$0 entraram nas contas públicas. Então, eu acho que esse é o ponto que nós temos que levar da racionalidade. E eu agradeço muito pela atenção de todos.